Então, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa frase, que é provável que todos conhecemos, o comecinho da Bíblia, o livro do Gênesis, e que narra o começo, o princípio, não só no sentido cronológico, como do tempo zero, onde as coisas começaram, né? Como que Deus fez as coisas, a criação, mas o princípio no sentido de fonte, origem, princípio basilar de toda a existência. A existência do cosmos, que vem narrado nos versículos anteriores, e nesse caso aqui, agora da criação e da existência, do princípio da existência do ser humano, nosso ser. Cada um de nós, o ser humano. Essa coisinha piquititinha do ponto de vista material em toda a criação, em todo o universo, mas que tem essa característica assombrosa, né? Imagem e semelhança de Deus. Então, essa verdade assombrosa, aparece escrita essa revelação que foi sendo transmitida de ano para ano, século por século, no povo hebreu, até chegar aí no século 2000 e poucos anos antes de Cristo, a pôr por escrito. Já tinha havido muito tempo antes, por tradição, aquilo que Deus foi revelando sobre o significado da existência, da vida, etc. Mas eu queria deter no seguinte, que aqui, essa frase, embora estivesse escrito muitos anos antes de Cristo, nosso Senhor, e o povo hebreu, esse povo escolhido de Deus para ir transmitindo, para ir aprofundando e compreendendo as coisas diretamente a partir de Deus, tinha dificuldade de entender. E muitos até hoje continuam sem conseguir entender por que Deus aqui diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que usa no plural? A certeza que há no povo hebreu, a certeza que há em qualquer pessoa que, de verdade, se deixa levar pelo bom senso das coisas, chega à conclusão de que há um só Deus, um só Deus. E a fé que fazer vai dar um upgrade nesse conhecimento. Sim, é um só Deus, né? Mas que quando atua, né? Atua para fora, vamos dizer assim, de Deus, criando, fazendo as coisas, redimindo, etc., ele atua como se fosse, não, como ele é mesmo, mais de um. E Cristo foi o Filho de Deus que se encarnou, revelou que Deus não é um só, mas não é uma solidão. É um só Deus, como espero que todos, afinal, vivemos numa cultura cristã. Espero que, sim, que saibam que é um só Deus, mas três pessoas iguais, realmente distintas, que não é uma solidão, pelo contrário, são três pessoas que estão formando um bloco só, tão unido, que é um só, né? Unido por um amor impressionante do Pai, que a teologia explica que é o princípio de toda a Trindade, esse é o nome do nosso Deus, Santíssima Trindade, o Pai que é a origem de todas essas, o Filho e o amor imenso que une o Pai e o Filho, que é o Espírito Santo, o amor de Deus. Então, é importante porque, já que o nosso recolhimento é pensar precisamente, né? Precisamente nessa espécie de união impressionante que temos que ter cada um de nós em si, entre os homens, uma união que se faz de um modo basilar, genético, inicial, principal, fontal,
na família, né? E que leva, que tem como finalidade completar essa perfeita união íntima com Deus, que isso é a própria realização do próprio ser humano, que foi feito para viver para sempre unido a Deus, a verdade eterna, o amor eterno, o bem eterno, a vida eterna, junto com todos os que estão unidos a Deus. Isso se chama céu. Então, essa pequena introdução me parece importante, porque Deus, nosso Senhor, disse, por que essa palavrinha tão pequenininha como essa passamos? Digo que muita gente continua assim. O povo hebreu, a fonte disso daqui, continua ainda no Antigo Testamento. Um monte de outras coisas de fé que acontecem por aí estão imperfeitas, logicamente incompletas, profundamente incompletas, né? E só Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus encarnado, que nos dá a verdadeira fé e fonte de todas as coisas, né? E o que é melhor, logo a seguir, fala, criou, né? Versículo seguinte vai dizer que, então, criou a sua imagem e semelhança, diz. Homem e mulher os criou. Para que ficasse claro, né, que essa unidade, que o homem e a mulher têm, o homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus. E que depois, logo a seguir, vai dizer, deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. E o que é mais impressionante é que vai dizer, então, logo a seguir, diz, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a face da terra. Ou seja, nesses 4 versículos do comecinho da Bíblia, e dá todo o princípio da nossa existência, né? Ou seja, união profunda e fecundidade, como acontece no seio da Santíssima Trindade, que o Pai gera eternamente o Filho num bloco imenso de amor, que é o Espírito Santo. Assim os homens também. Então, é um amor imenso que leva a uma união profunda e uma união fecunda. Bom, esse é o princípio da nossa existência. E por isso mesmo, né, que se coloca esse sistema que pensemos, olha, o mistério da Santíssima Trindade, diz um autor, é o ponto de partida de toda a verdade revelada, a fonte de que procede a vida sobrenatural e para a qual nos encaminhamos. Somos filhos do Pai, irmãos e co-herdeiros do Filho, santificados continuamente pelo Espírito Santo. E é por isso que procuramos, todos os anos, né, um mês, habitualmente cai no mês de junho, começo do mês de junho, essas grandes festividades da igreja, a festividade da Santíssima Trindade, logo a seguir a festa do Corpus Christi, né? E nesse ano o calendário adiantou um pouquinho, então já passaram. Mas não tem importância, que todo ano se prevê essas coisas fundamentais da nossa existência, é importante. Por que motivo que Deus fez todas as coisas desse modo? E como é que nós estamos abrindo-nos a essa verdade, deixando que penetre essa verdade na nossa inteligência, no nosso coração, e o mais importante ainda, como é que nós estamos vivendo de acordo com essa verdade profundíssima da nossa existência, né? É isso que se propõe aqui. E olha só o que diz nosso Senhor, né? Diz nosso Senhor Jesus Cristo, diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, né? O meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. É algo assombroso, né? Santíssima Trindade, né? Por que os que tivemos a sorte de ser católicos, que é a plenitude da revelação, a plenitude da fé, onde está tudo que Cristo fez, a sua igreja, o seu corpo místico, a igreja. Então, por que a alegria acabou de conceber um filhinho, já estamos pensando, vamos batizá-lo, né? A fé dos pais, os pais têm certeza disso, né?
Certeza que o batismo já tira aquela desconexão interna que a pessoa teve com Deus, né? Que é o pecado original, aquela desobediência, aquela desconexão que houve com Deus, e que já então abre, deixa a pessoa configurada, como se configura uma máquina novinha, para que agora possa fluir a verdade de Deus, a certeza de Deus, o amor de Deus, os estímulos de Deus, a comunicação com Deus, a oração, a união com Deus, possa já fica configurado, está aberto a Deus e passa a ser filho de Deus de verdade. E acontece exatamente isso, que o Pai, viremos a Ele, nele faremos a nossa morada, que aquele bebezinho já é mesmo habitáculo da Santíssima Trindade, Deus, né? Infinito, eterno, e que deve, ao mesmo tempo, que não ocupa o espaço, porque é totalmente espiritual, e pode estar perfeito, e pode estar mesmo, perfeitamente, no coração de cada alma que está em graça, ou seja, que não repele, que não afasta, que abraça o nosso Senhor. Se alguém me ama, ou seja, é totalmente aberto ao Senhor, não deixa que a soberba, o orgulho, repela ao Senhor no centro da sua alma, ali habita nada mais ou menos que a Santíssima Trindade. E esses impulsos contínuos que o Espírito Santo dá na alma, para que a pessoa possa, então, claro, cada vez mais ir distinguindo o bem do mal, o certo do errado, né? O correto do falso, etc. E não só distinguindo, mas ainda sentindo o impulso de verdade de poder livremente poder abraçar, autodeterminar-se para o bem, que é isso que é a liberdade, e nos faz então de verdade seres absolutamente livres, porque estão perfeitamente conectados com Deus, que é infinitamente verdadeiro, autodeterminado para Deus, né? Então, esse mistério imenso, né, de Deus, então, desde o comecinho, de um cristão que sabe disso, já quanto antes, né? Ajudar que as pessoas, filhos, amigos, parentes, assim mesmo, se alguma vez descobrisse, tivesse a graça de Deus de compreender essa verdade, imediatamente receber os sacramentos e vai se preparando para aquele que é o sacramento central, o cume de todos os sacramentos, a fonte, a raiz de toda a vida cristã, que é o sacramento da Eucaristia. Deus não só ficou no centro da nossa alma em graça, como tal, Jesus Cristo não só se encarnou, né? Filho de Deus se encarnou, e aonde está o Filho, está o Pai, está o Espírito Santo, são inseparáveis, né? São unidos, né? E Jesus Cristo, não só, mas ficou na hóstia pura, hóstia santa, hóstia imaculada, aqui nos nossos sacrários, né? Então, quando dizemos, como fizemos em cada oração que fazemos diante do Senhor, que ajoelhamos aí, dizemos, meu Senhor, meu Deus, tenho certeza, eu creio firmemente que estás aqui. E não só nessa presença de imensidão que está no universo inteiro, Deus está em toda parte, é lógico, é Deus, né? Está em toda parte, mas está aqui de um modo absolutamente especial. Está com seu corpo, Jesus Cristo, morto, ressuscitado por nós, com seu corpo, com seu sangue, com sua alma, com sua divindade, num pedacinho de pão sagrado. E por isso que falava que esse tema está bastante envolvido com esse final costuma ser, com o que foi o final do mês passado, que é a Santíssima Trindade, depois Corpus Christi, né? Por que será que as pessoas então saem por aí, né? Com fé e fazem as procissões, né? Essa festa impressionante de adoração mesmo ao Senhor, a Deus, né? E faz o melhor possível, se prostra, porque é Deus que está aí. Agora, sob a forma de um pão, o corpo de Cristo que está aí, evidentemente o Cristo, morto e ressuscitado, e onde está Cristo, está o Pai, está o Espírito Santo,
desse modo tão acessível, né? Tão presente, né? É por isso que toda a formação cristã, batizou pequenininho, vai à catequese desde pequenininho, vai aprendendo a buscar ali a verdade do nosso ser, a força, tudo que nós precisamos, para então também ir nos tornando aquilo que nós já somos. Somos imagem e semelhança de Deus, se somos batizados, somos verdadeiramente filhos de Deus, filhos do Filho, e já somos chamados a santificar, a ser santos, porque Deus é santo. A graça é a santidade de Deus, é a vida de Deus em nós, a pessoa vai se santificando realmente, né? E com a meta de ser santos mesmo, como o nosso Pai do céu é santo. Então, por isso que desde pequenininho, né? Você vai formando as pessoas, porque toda a vida cristã, catequese, exercício, formação, visita, as obras, estão todas voltadas para o Santíssimo Sacramento, assim se chama o corpo de Cristo que está aqui presente. Você vê que coisa impressionante, e como que é essa luz, esse upgrade na nossa inteligência, que se chama fé, que faz conseguir compreender esse mistério assombroso, um mistério imenso. Mistério não é absurdo, simplesmente é um mistério, é imenso, por isso que é difícil de entendê-lo, compreender totalmente é impossível, porque a nossa cabeça é pequenininha. Mas intuir e vislumbrar e ficar assombrado diante disso, sim, é possível fazer cada vez mais, inclusive, à medida que se abre a luz de Deus, a nossa inteligência, e a pessoa vai lá e fala, nossa, né? Então, quando rezamos um Pai Nosso, por exemplo, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dizemos assim, nessa versão brasileira do Pai Nosso, não é isso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Acho que vocês sabem que direitinho, você procura lá na Sagrada Escritura, quando Jesus ensinou, quando vocês forem rezar, quando vocês forem conversar com Deus, você fala assim, Pai Nosso, etc., ensinou o Pai Nosso. E quando chega nesse trechinho, diz, panem nostrum supersubstantialem da nobis ode. A tradução do aramaico para o latim, que é a língua oficial da igreja. A palavra não é um pão qualquer, esse pão de cada dia. É um pão supersubstancial, ou seja, que a substância desse pão, a aparência, os acidentes, a parte visível, palpável, compreensível desse pão, é pão. Mas a essência, a substância, não é uma substância, é uma super substância, né? É Deus, né? Por isso que Nosso Senhor vai dizer, naquele célebre capítulo 6 de São João, fica como de leitura para casa se quiser, ou seja, 6 de São João, a partir do meio do capítulo, depois a multiplicação dos pães, que Nosso Senhor fez precisamente como tipo daquilo que viria a ser a Eucaristia, de modo miraculoso, um pedacinho de pão vai se transformando em toneladas de pão, 5.000 pessoas e não sei o quê, e sobra uma abundância enorme de pães, que era precisamente para antever, de modo simbólico, o que viria logo depois, aquele discurso que ele diz, olha, o pão do céu, eu sou o pão do céu. Aquele que come desse pão tem vida eterna. Aí a gente vai compreender, nossa, esse é o pão super substancial. Por isso que toda, assim dizia São José Maria, é toda a nossa fé que se põe em ato quando nós fazemos um ato de fé na presença do Senhor na Eucaristia. Tudo. O simples fato de olhar para o sacrário, ou pela hóstia consagrada, às vezes em procissão por aí, Nosso Senhor ali. Eu tenho certeza que está aí. Deus é tudo. É toda a nossa fé. Ou seja, Deus Criador, Deus Redentor, Deus que nos perdoa, Deus que é nosso Pai, Deus que nos dá vida eterna. É só querermos, vamos dizer assim, né? É só não rebelarmos, porque é impossível santificar-nos, ir para o céu, cumprir nossa meta contra a nossa vontade, é impossível.
é um processo de amor, é uma escolha de amor, a nossa fé. Bom, então, por isso que se entende, porque toda a vida cristã está voltada para isso. Por isso que se entende, que dá uma pena quando, em algum lugar, dentro da própria igreja, às vezes se descuida do Senhor, né? E se deixa, às vezes, penetrar por essa heresia terrível que já faz cinco séculos que apareceu por aí, que se chama protestantismo, um gravíssimo erro sobre quem é Deus, sobre o mistério da redenção, sobre o que é a Eucaristia. Não é um errinho qualquer, uma diferençazinha qualquer, muito grave. Que pedir a Deus, e que pena que às vezes tratamos o nosso Senhor como as igrejas, e não é só verificar na história quando que historicamente, quando que se pode viver, esse pessoal, essa civilização, esse país, essa cultura estava bem orientada, estava mesmo com fé, é pessoa de fé. É só olhar como é que é nas igrejas, tá certo? E se colocar no lugar mais alto da cidade. E é a construção principal de toda a cidade. E é ali que se colocar os melhores recursos de artistas, de intelectuais, artísticos, musicais, porque se prepara os coros, se prepara tudo na arte sacra, né? E até cada uma das coisas, onde vai colocar o nosso Senhor. Né? Mas é a fé de um povo assim, né? Qual que é realmente mais importante? Né? E como é importante vivermos de fé. Diz nosso Senhor que sem a fé, só tem uma, não tem outra. Uma única fé. Né? E sem essa única fé, diz nosso Senhor, é impossível agradar a Deus. E essa fé que temos que pedir, essa que renovamos, aprofundamos, entendemos e praticamos. Então, essa primeira meditação tinha essa característica. Olha, tudo que nos faz melhorar a nossa íntima comunhão com Deus, íntima união com Deus, comum união com Deus, é isso que nos faz amar de verdade a Deus. Qual a consequência disso? Uma comum união com o próximo. Por isso que Nosso Senhor dizia que todo o seu ensinamento era amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com tudo. Quando é assim, nós estamos integrados por dentro, unidos por dentro, não está indo os desejos por um lado, a inteligência por outro, está tudo arrebentado. Então, a verdadeira fé nos integra por dentro, nos faz inteiros, pessoas serenas, equilibradas, fortes, sólidas. É certo. Né? Não fragmentadas, despedaçadas, né? Por dentro, né? Machucadas. Né? E como consequência disso, esse amor a Deus com todas as forças, com tudo, leva a querer bem o próximo. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí se entende Nosso Senhor falando, olha, né? Pedindo ao Pai, que todos sejam um, Pai, como tu em mim e eu em ti. E aí você percebe que precisamente a união com Deus faz a gente se sentir unido a todos, também aqueles que estão brigando com a gente porque estão mal, estão separados de Deus, né? E que estão tentando ser movidos pelo pecado, que é a separação de Deus, pelo demônio, que é aquilo que separa, e não por Deus. Né? Então, pedir a Nosso Senhor que essa recordação, ou tentativa de aprofundar nessa verdade central, nos faça ver o que é que em mim não está inteiro. E descobrir que nesse pedacinho aí tem uma desconexão com Deus. Esse meu pensamento, esse meu projeto, esses meus afetos, essa minha não está alinhado com Deus, seguramente, né? Porque se estivermos totalmente alinhados com Deus, com pensamento, palavras, tudo, então estamos serenos, homens de uma só peça, como gostava de dizer São José Maria. E a consequência disso
é que sentimos de verdade todos os outros. Sentimos unidos de verdade aos outros. E nos dói quando vemos que o outro está separado, o outro está se machucando, o outro está desmanchando a sua família, o outro está fazendo um caos na sociedade. Porque está se separando de Deus, no fim das contas. E a gente reza e se constrói e trabalha assim. Agora, na próxima meditação, nós vamos pensar como é que nosso Senhor pensou isso nesse núcleo central que é a palavra família, né? Que é a célula básica de toda a comunidade humana, né? A sociedade, essas coisas. Por que nosso Senhor quer que a família seja precisamente imagem daquela que acontece na Santíssima Trindade, em Deus, e, portanto, o modelo perfeito de como tem que ser a sociedade humana, né? A família como projetada por Deus. Vou pedir também a Nossa Senhora, sabemos que é a mãe de Jesus, a esposa de José, esse tripé espetacular que é a Sagrada Família de Nazaré. Pedir a Nossa Senhora que essa Sagrada Família também seja cada vez mais modelo da nossa famíliazinha e todas as famílias que tem aqui na Terra. Nossa Senhora, então, nos ajudará. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame nota de presença de Deus. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. São Lucas 14, 29. Jesus Cristo ficou na Eucaristia por amor aos homens. Rezo diante do sacrário com o desejo dos discípulos de Emaús. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. João 6,35. Como poderia viver melhor a Santa Missa, uma vez que é lá onde encontro forças para levar adiante a minha vida? Adoro ter com devoção o Deus escondido.
Hino Adoro-te Devote. Procuro adorar a Jesus Cristo presente na Eucaristia. Faço participantes deste desejo os meus familiares e amigos. Faz que eu creia mais e mais em ti, que em ti espere e que te ame. Hino Adoro-te Devote. Como vivo a fé, a esperança e a caridade na minha família e nas ocupações do dia a dia? Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor em nós é perfeito. Primeira carta de São João. Como posso crescer em carinho com os que estão ao meu lado? De que modo eles necessitam que eu os compreenda e console? A fraternidade pode expressar-se numa amizade que chega à sua plenitude quando se deseja o bem para o outro, a sua felicidade, a sua fidelidade e a sua santidade. Carta Pastoral do Prelado de 2019. Expresso a minha amizade com dedicação de tempo, oração, conhecimento mútuo, carinho, etc. São José Maria dizia aos seus filhos que nos queria com coração de pai e de mãe. Sinto-me acolhido pelo seu carinho e intercessão. Tento acompanhar os outros com este afeto e proximidade. Conheço as suas necessidades. Ato de contrição.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quem foi à missa ontem terá ouvido no Evangelho essa passagem onde há mais um desses embates que há entre Jesus e aqueles mestres da lei, aqueles fariseus da época, que queriam colocar Nosso Senhor em apuros com suas argumentações falácias. E, no entanto, nessa circunstância, no final do Evangelho, parece que no meio daquela multidão, diz que chegaram ali perto os seus familiares. Ficaram do lado de fora, falam o Evangelho, mandaram chamá-lo, havia uma multidão sentada em volta dele, então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. E ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, disse: aqui estão minha mãe, meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Vejam que a vontade de Deus, o querer de Deus, o amor de Deus, que Deus é o próprio Espírito Santo. A vontade de Deus se manifesta precisamente pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de amor, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Era assim que Jesus fazia, quer dizer que a sua vida era fazer a vontade de Deus, a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai era o Espírito Santo, o Espírito de amor, esse Espírito que levava ele para o deserto, esse Espírito que depois ele soprou sobre os cristãos, e a esses recebei o Espírito Santo. E é esse que, quando a nossa alma está em graça, precisamente é esse que internamente vai dizer: olha, faz isso, não faz aquilo, etc. Nos vai conduzindo, a ponto que São Paulo vai dizer, então, que aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. E aqui, o próprio São Paulo vai dizer aos Efésios: olha, assim, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem procede toda a paternidade, toda a família. É outro modo de traduzir a mesma coisa, porque é verdade. Onde que está o núcleo de uma família? No pai, né? O pater famílias, a pátria potestade, a pátria... Estou ligado com isso. Numa cultura centrada exatamente em aquilo que Deus quer, por isso que a cultura, sabemos, temos plena convicção disso, que a nossa cultura, chamada assim ocidental, ela está plenamente alinhada com o projeto de Deus, que quer que todo mundo seja uma família. O mundo inteiro. Né? Esse que é, entre aspas, o verdadeiro sentido do tal globalismo que, como se propõe por aí, está furado, tá certo? Né? Aquele que faz a vontade do Pai, a vontade de Deus, esses constituem a minha família. Né? Vocês sabem que neste mês, né, de maio, final de maio, comecinho de junho até dia 7 passado,
Aqui no Brasil estivemos celebrando a passagem dos 50 anos atrás, passou por aqui São José Maria. Né? 1974, esteve aí até dia 7 de junho, São José Maria. Uma das coisas das muitas coisas que nos disse, e vale a pena que busquemos esse material que está abundantemente distribuído por aí, vídeos, palavras escritas, etc., do que nos deixou aqui, algo muito sério. Mas uma das coisas muito sérias era ter enxergado que o Brasil tinha criado na sua cultura uma cultura verdadeiramente de família. Evidentemente, nós sabemos que pelas confusões que houve nos últimos anos, tá certo? Durante décadas, na verdade, isso se destroçou bastante, né? Mas está lá no âmago ainda, é só recuperar, assim, é só recuperar essa verdade, né? E, aliás, não sei se vocês sabem, poucos anos depois da vinda de São José Maria aqui para o Brasil, ele veio no ano 74, né? E depois, 6 anos depois, veio para o Brasil o João Paulo II, praticamente recém-eleito, né? Papa São João Paulo II, e continha uma grande amizade de João Paulo II com o sucessor do São José Maria, que era o Dom Álvaro de Portillo, e tinham bastante contato com muita gente que conhecia bem a obra, pediu que muitas dicas, ao vir para o Brasil, dicas de como era o povo brasileiro, etc. Essas coisas todas, né? E uma das coisas que lá, eu lembro, eu sei certinho as pessoas que transmitiam essa João Paulo II, falaram que aqui, de verdade, se tinha constituído esse verdadeiro espírito de uma família. O que é a família como base de toda a sociedade? É que se vivia realmente como família. Por isso que palavras de São José Maria aqui, que coisa grande é o Brasil. É uma espécie de mãe que acolhe todo como filhos, né? Pode ser de um lado, de outro, de cima, de baixo, e a todos se chama filhos, e não por uma questão, uma simples fraternidade da iluminista da Revolução Francesa, da fraternidade sem Deus. Isso é absurdo, né? Mas por ser precisamente um povo católico, universal, né? Portador da verdadeira fé, é algo muito sério, né? E me lembro com que frequência, ao referir-se a São José Maria, por exemplo, Dom Álvaro, os sucessores, sempre que São José Maria falava, por exemplo, de Portugal, né? Ele dizia assim, que grande coisa é Portugal, que foi capaz de fazer esse milagre que se chama Brasil. Eu estou recordando essas coisas porque fazia parte desse recolhimento, a gente compreender o que um santo é capaz de enxergar que a gente às vezes não enxerga direito, tá certo? E com que profundidade, que logicamente enche-nos de um orgulho santo, de poder ter nascido aqui, nessa cultura, nesse ambiente, mesmo que tenha sido estragado pelas circunstâncias, um pouco estragado, né? Mas que está no âmago, está no princípio, está no nosso DNA, assim. É algo que o próprio Deus colocou através dessa cultura que nos chegou aqui, ficar orgulhosos e ficar ao mesmo tempo sentindo-nos muito responsáveis, de fato, se vê isso aqui. Por isso que se entende que aqui no Brasil, São José Maria falasse assim, no Brasil e a partir do Brasil. O Brasil não é um país onde se deve mandar, já foi até agora um país onde vinha muitos missionários do mundo inteiro para catequizar, formar, educar. Não, o Brasil é um país missionário no sentido contrário, né? E de verdade foi assim. De verdade, quando dentro da própria obra, onde se procurou, o que se procura ensinar na obra? Que se viva coerentemente como bons católicos para isso, tá certo? Quem vive como um católico, claramente, segundo fielmente os ensinamentos da nossa mãe igreja, então, de verdade, vai procurando ser santos, né? E ao fazer isso daqui, de fato, a obra faz com que se aglutine essas coisas que foram dispersadas pelas mentiras, pelas heresias, do lugar onde está, e que, logicamente, encontrando um lugar como esse, onde que o essencial já está conseguido, você tem um potencial para que isso chegue a todo mundo.
a todos os lugares. E dentro da obra, de fato, isso aconteceu nesses 50 anos, por gente do Brasil, por toda parte. Você tem gente no Japão, você tem gente na África, tem gente na Europa, você tem gente aqui na América, em todos os lugares, tá certo, né? E se chegar muito mais do que isso, cada vez mais, como a gente pode imaginar. Bom, eu quis recordar isso daqui, porque quem é que é minha família, meu pai, meu irmão, meu tudo? O Senhor fala, aquele que faz a vontade de Deus, né? Aquele que é movido pelo Espírito Santo, aquele que de verdade procura ser santo, é esse, né? É lógico que Nosso Senhor tinha na cabeça aqui, em primeiríssimo lugar, a sua mãe, né? Quem mais do que Nossa Senhora fez a vontade de Deus, né? Faz a vontade de Deus, é movida pelo Espírito Santo, tem uma vida interior grandíssima, que é se coloca em prática tudo aquilo que Deus o coloca ali. E é, por isso mesmo, Santíssima, Nossa Senhora, modelo de toda a maternidade, etc. Né? E é esse o caminho que temos que entrar, também cada um de nós. Né? Acho que os que estamos aqui todos, mais ou menos, todos estamos aqui de algum modo, graças aos frutos do trabalho do Opus Dei. Pronto, é bem simples, né? Talvez muito distantemente, um vizinho, um amigo, não sei o quê, é assim, né? E de verdade, acho que à medida que se conhece um pouquinho só da obra e começa a se ter contato com uma pessoa da obra, o normal é que se sinta em família, essa que é a verdade. Estou em casa. Né? Mais ou menos aquilo que acontecia o Chesterton quando ele se converteu, né? Conta a sua história da sua conversão, ele falava, alguém que estava procurando. Ele conta daquele modo assim, simbólico, analógico, que ele teria saído pelo mundo inteiro, viajando com o seu, por toda parte, procurando um lugar bom para se viver, etc., um país que fosse interessante, ia parando num lugar, não gostava, parava o barco em outro lugar, não é bem isso aqui. Parava em outro lugar, também não é isso aqui. E de repente parava em um determinado lugar e falava, perfeito, é isso aqui? E quando ele descobre que é isso aqui que eu estava procurando, ele descobre que tinha voltado para a Inglaterra, o lugar dele. Caramba, é isso daqui mesmo. Foi isso que acontece quando a pessoa descobre a única, verdadeira e completa fé, que é a fé transmitida por Nosso Senhor, a sua igreja santa, católica, quando se encontra um lugar onde genuinamente se vive a fé católica, a pessoa se encontra em casa, na verdade, né? A única casa de verdade que existe, daquela casa dos filhos de Deus, daquelas pessoas que se esforçam para ir vivendo de acordo com o seu Pai Deus, fazendo a vontade do meu Pai que está no céu, e de verdade são verdadeiramente irmãos. Né? Então, de fato, dentro dessa família que é a igreja, que tem um pai, na terra é o Papa, e a igreja é uma mãe, é uma grande família, como posso fazer um monte de famílias, vai perceber as famílias religiosas, né? Os beneditinos, os franciscanos, eu não sei o quê. E até o mais elementar de todos, que é chamada essa igreja doméstica, cada família cristã é realmente, né? E evidentemente que o Opus Dei, precisamente por ser intimamente fiel, um fundador santo, com uma doutrina santa, com plena ortodoxia, com plena clareza, com plena sinceridade de esforço de viver as coisas como Deus quer, é uma família, né? É a família do Opus Dei. A gente se sente em família. É fácil de se sentir em família quando se tem essa disposição de fundo, de abertura a Deus, de abertura à verdade, de abertura à vida eterna, que se chama. Então era isso. Então, agora vocês sabem que nessas alturas, o São José Maria estava na Argentina. São 50 anos da passagem do São José Maria pelo Brasil. E foi embora dia 7. Portanto, hoje ele estaria já na Argentina. Ficou vários dias na Argentina, depois foi percorrendo praticamente outros países da América Latina. Então, esses próximos dias, cada país vai celebrando os seus 50 anos. E nós todos juntos aqui celebramos os 50 anos da passagem de São José Maria por essas terras aqui, por essa América. E me veio, são tantos episódios, já que nós estamos na Argentina, me veio na cabeça um episódio, eu vou contar esse episódio que está aí filmado, vocês podem encontrar nos vídeos por aí, uma tertúlia muito grande, uma reunião muito grande,
que o São José Maria gostava de chamar de tertúlia, mesmo que tivesse lá 5.000 pessoas, 10.000 pessoas num auditório, num lugar, ele falava, estamos em família. Como conversar como se estivesse batendo papo, os filhos com o pai, estamos em família. Muito bem. Pois, aí na Argentina, numa dessas tertúlias, que vocês podem procurar e achar por ali na internet, né? No meio da tertúlia, levanta uma senhora, pega o microfone e lança ao São José Maria a seguinte introdução da pergunta. Ela fala assim, padre, eu te odiei. Impressionante, né? Eu te odiei. Né? E é impressionante a reação do São José Maria imediatamente quando ouviu isso. Muito bem, filha, eu que eu mereço. Os santos se sentem muito pecadores e muito causadores de problemas, vamos dizer assim, porque falta é assim. Você tem toda a razão. Bem feita, muito bom, interessante a reação, imediata. E aí ela vai explicar por que tinha odiado o São José Maria. Ele falou, tinha odiado porque disse que um dia o marido dela, o meu marido, um dia começou a chamar o senhor de pai. Como você sabe, padre, em todas as línguas, menos no brasileiro, né? É pai, né? Father, é padre, é pai. Chamava o senhor de pai. Imagina só o marido chamando, em vez de chamar o sogro, chamar o pai dela, o de pai, chama um padre aí, estrangeiro, tá certo, de outro país, né? Então começou a ter ciúme, né, do marido, igual chamando, por isso eu te odiei, porque chamava, e era mesmo, o marido tinha sido entrado para a obra, por isso tinha sido supernumerário, tinha pedido admissão como supernumerário, e passou a chamar, como a gente chama sempre na obra, o chefe da obra de pai, ou padre, é a mesma coisa, o padre, né? Atualmente é o prelado da obra e tal. Então, eu te odiei porque de repente o meu marido começou a chamar o senhor de pai. E diz, depois, o meu filho e a outra filha, total. Eram assim, vários filhos e todos eles começaram a chamar ele de pai. Né? E ele falou, aí chegou uma hora que agora eu também te chamo de pai. Pronto, acabou, tá certo? E aí, um aplauso geral, aquele jeito argentino de fazer as coisas, tá certo, né? Então, todos tinham entrado para a obra, estão todos felizes de chamar o pai de pai. Mas eu odiei, cheguei a odiar porque, né? E, de certo modo, assim acontece, né? Assim acontece em toda pessoa que de verdade se aproxima de Deus, né? Aí que começa a ver mesmo aquelas pessoas que seguem a Deus, os chefes de família, vamos chamar assim, né? Na igreja, dessas famílias todas da igreja, de pai, lógico, é o Papa, é papaizinho, Papa é papaizinho, né? Papai. Como os filhos pequenos, que somos do Papa, etc. Então também é uma coisa para perguntarmos, né? Esse fermentinho de santidade, de união com Deus, de fidelidade, de lealdade que a gente vai pegando quando se aproxima dessa fonte de energia, essa fonte de doutrina segura e boa que Deus quis dar através da obra em todas as partes, tá certo? Né? Tem me feito de verdade me sentir cada vez mais em família. Eu tenho feito de verdade criar esse espírito, primeiro, logicamente, dentro da minha própria família, né? Eu consigo enxergar mesmo aquilo que o São José Maria dizia quando referia-se ao quarto mandamento, o quarto mandamento que é honrar pai e mãe. Quando eu ouço isso daqui, de verdade, eu tenho um verdadeiro carinho, um verdadeiro amor, um verdadeiro reconhecimento, uma visão sobrenatural verdadeira de que foi esse é o caminho que o Senhor, Deus nosso Senhor, fez que eu chegasse à vida. De verdade, amo e cada vez mais, com mais honra, com mais profundidade, os meus pais. Né? Meus pais da terra. Né? São José Maria chamava isso de um dulcíssimo preceito. Um preceito, quarto mandamento, é um preceito. Ele chamava de ser dulcíssimo, muito doce. Por quê? Puxa vida, só faltava que a gente não honrasse os nossos próprios pais, né? Não honrasse, né? E não visse aquilo que São José Maria dizia, que 90%, ele dizia assim, da nossa vocação, ou seja, do nosso
DNA humano, sobrenatural, espiritual, daquilo que Deus quer para nós. Isso é a vocação nossa, né? Aquilo que Deus quer para nós. 90% de São José Maria provém dos nossos pais. E é mesmo, né? E depois, a partir daí, a gente vai duplicando, fala assim, pois a grande parte de vocês agora são pais, né? Ou estão se preparando para ser pais, né? Então, de um lado, fala, puxa vida, assim como São Paulo fala assim, né? Filhos, obedecei vossos pais, tal. Pais, não exaspereis os vossos filhos, né? E cada pai, cada núcleo familiar, onde está um pai e a mãe, estão que ter, evidentemente, por isso mesmo que estão unidos e para sempre, uma única só carne, e vai sempre, qualquer coisa que viesse tentar desmanchar, fragmentar, destruir esse bloco que é marido e mulher, pai e mãe, temos que colocar todos os meios, e a igreja dá todos os meios, todos, para que isso não aconteça. Por isso que diz que é gravíssimo, quando numa sociedade civil como a nossa, por exemplo, se permitiu já há décadas uma coisa que é desumana, brutal. Aquelas coisas que nos afastam de Deus são desumanas. E o divórcio é uma coisa desumana, gravíssima. Você coloca todos os meios para que isso não aconteça, que se consegue. E temos todos os meios, né? Fundamental. Essa é a obrigação de um pai, né? Quem é meu filho? Quem é aquele que faz a vontade do meu pai? Esses são meus irmãos, esse pertence à minha família. Então, é uma alegria imensa poder participar da paternidade de Deus e ser pais, né? Acho que todos os que são pais tomara que já tenham tomado consciência da imensidão que é ser pai, né? Um pai de família, né? O negócio é sério, né? Pode pensar, um filho, o que tem atrás de um filho é uma coisa séria, né? Eu sempre brinco com as pessoas, gastam uma vez na vida para fazer um robozinho meio parecido com gente, tá certo, né? Enquanto que o amor de um marido pela sua esposa, generoso, entregue, limpo, casto, que é assim que tem que ser, lógico, né? Não por egoísmo, não por satisfação de impulsos desordenados, a sujeira estraga o matrimônio, né? Então, fecundo, como de sede, fecundo, enche a face da terra. Essa é a paternidade mesmo, né? Que maravilha que é, que isso daqui é um ser e um filho eterno. Uma alma imortal que Deus coloca em cada ser humano. E daqui, eu fico feliz. Eu tenho convicção moral que meu pai e minha mãe estão felizes e contentes no céu, já faleceram, tá certo, né? E estão torcendo para que eu não seja besta e vá para o céu também, tá certo, né? E os meus 5 irmãos, que a maior parte deles são casados, com os netos, com os bisnetos, os tataranetos, essas coisas todas, que até o fim dos tempos, quanta gente sai da paternidade e da maternidade dos meus pais. Então, por isso mesmo que a gente, dessa verdade basilar, que a família é a base da sociedade humana, mas não só dessa sociedade humana terrena, mas da sociedade humana eterna. É algo muito sério, né? Se constrói mesmo toda uma felicidade de amor, de união, de irmandade séria mesmo, para sempre. Isso é o céu, né? E sabemos que precisamente o contrário, onde domina o egoísmo, o interesse pessoal, aí vem separação, fragmentação, briga, e isso é o inferno, já vai se preparando aqui na Terra, lugar onde todo mundo está brigado com todo mundo. Isso é o inferno, né? Bom, digo isso porque não é verdade que quando nós pensamos só um pouquinho, né, nessas verdades profundas, nesse básico significado da existência do universo, como que temos que encher de responsabilidade e de carinho, né? A nossa vida, a cada um de vocês, a esposa, os filhos que daí vierem, etc. Isso que se preparar para o casamento mesmo. Por isso que a igreja fala assim, o trabalho da obra, pessoal, todo o trabalho que se faz com a juventude, que se chama trabalho de São Rafael, ele tem uma finalidade básica e primária, preparar as pessoas para o casamento. Assim diz São José Maria, está lá em Ponto de Caminho. Trabalha com a juventude, trabalho de São Rafael,
é para que leve a pessoa a um casamento que seja, para se dirigir a um rapaz, que seja para uma mulher que seja boa, bonita e rica, perfeito. Está bem preparado para o casamento, tá certo? Que tenha tudo para ser para uma família como Deus manda, né? E é importantíssimo preparar-se para isso. A grande parte da juventude vai se casar, deveria se casar, é a vocação de todo ser humano como tal. Casar-se, né? E estando preparados para isso, estão preparados inclusive para essa paternidade maior, que se dá quando se pede, por exemplo, a que a pessoa abra mão do matrimônio para o celibato apostólico, que é uma coisa seríssima, né? Filhos, muitos filhos de São José Maria, muitos filhos, se abrimos mão o egoísmo da carne, só essa coisinha, né? Na verdade, a única coisa que a pessoa abre mão, os que vivemos no celibato, né, seja os sacerdotes, seja as mulheres, os homens da obra que vivemos no celibato, certo, né? É a vida sexual, só isso, o prazer sexual como tal. Mas todo o resto, em abundância, 100 por 1, se tem de filhos, né? Espirituais, que é o que dera para sempre, né? E quantas famílias nascem da generosidade de uma pessoa que, por exemplo, do padre, né? O prelado de São José Maria, os sacerdotes, os papas, quantas famílias, porque estimula exatamente formar muitas famílias, formar aquilo que Deus quer. Esses são meus filhos, esses são meus irmãos, esses são meus pais. Então, pedir a Nosso Senhor, né, e também, se alguma vez nos produzisse na alma esse desconcerto que essa mulher aí falou lá para o nosso pai, olha, eu odiei, mas eu odiaram uma pessoa santa, né? Porque às vezes acontece isso, a gente é tão ligado com os nossos egoísminhos, que faz é que acontece em uma sociedade contemporânea, que odeia até pensar na família, se quer destruir mesmo as famílias, né? Quer destruir a Deus, destruir as pessoas, destruir o matrimônio, destruir a natureza humana mesmo. Tem ódio, na verdade, a Deus, a igreja, aos santos. Não é brincadeira, né? Se entende, né? Se entende, porque se deixa levar por egoísmo, fazer a própria vontade, não fazer o que é bom, o que Deus quer, então as coisas se complicam bastante. E que também a pessoa, à medida que se converte, a palavra é essa, converte, deixa de ser besta no fim dos contos, certo, né? E faz aquilo que é o projeto original de Deus, infinitamente amoroso e bem para sempre, para todos nós, sem exceção. Aí é outra coisa, né? Aí passa a amar de verdade pai, mãe, irmãos, famílias, filhos, né? Esposa, todo mundo, na verdade. E vai torcer e fazer de tudo para que amigos, colegas, parentes, todo mundo que se aproximar de nós deixe de ser bobo. No fim das contas é isso, né? O cara baixa a bola, realize-se como pessoa. Para isso você tem que ser santo mesmo. Isso é a sério, né? E a santidade é um negócio grandíssimo, não é só uma vidinha animal, que seria, né, ou como dizia Chesterton, infra-animal. Quando um homem perde a visão sobrenatural, deixa de viver uma vida sobrenatural, ou seja, uma vida que está apontada para além dessa natureza passageira e que é essa vida nossa. Quando o camarada deixa de viver essa vida, dizia Chesterton, não é que ele passa a viver uma vida somente natural, mas ele passa a viver uma vida infranatural. Porque, de fato, passou a ser uma pessoa que destrói a sua própria natureza, né? Que foi feita para ser eterno, estar cheio de Deus, cheio de graça, e produzir e levar muita gente junto, né? Especialmente aqueles que o Senhor colocou do nosso lado, os familiares e tudo isso aqui. Bom, eu sei que ficou um pouco teórico, mas essa é a santidade. E, olha, a santidade não se faz de umas coisas heróicas, mas de um amor diário. São palavras do Papa Francisco, né? Então, ser santo, vivendo com alegria a tua doação, se a pessoa é religiosa, por exemplo, está casado ou casada, ser santo e ser amando, cuidando do teu marido, da tua esposa, né? Como Cristo faz com a igreja.
é um trabalhador, uma trabalhadora, ser santo, cumprindo com honestidade, com competência, o teu trabalho a serviço dos teus irmãos, e assim sucessivamente. Então, vamos pedir, o tempo terminou, vamos pedir a nossa mãe, Santa Maria, Nossa Senhora, já falamos no começo, que ela é modelo, um modelo perfeito daquilo que é uma mãe, tá certo? E aqui no Brasil, São José Maria quis desenvolver ainda mais aquilo que era a sua grande devoção. José, o esposo de Maria. E era o mês de maio, e ele falou, olha, eu vou colocar São José cada vez mais em tudo. E concretamente nos deixou um recadinho. Falou, olha, cada vez que vocês passarem diante do sacrário para cumprimentar o Nosso Senhor, numa igreja, no centro da obra, que sempre é a parte central do centro da obra é o sacrário, não deixe de cumprimentar também José, que de alguma forma está ali. Porque onde está o Filho, está o Pai, está o Espírito Santo, a Santíssima Trindade todinha está aí. Mas também aí está a esposa do Espírito Santo, que é Nossa Senhora, aí também está aí está tudo, na verdade está todo o céu, né? Mas não deixa de cumprimentar a José. Eu acho que com essas dicas dá para tirar pelo menos algum propósito concreto para a nossa vida pessoal, né? E para talvez um deles seja esclarecer um monte de dúvidas que provavelmente levantou quando recordamos essas verdades básicas, de aprofundamento, de conhecimento. Então, que a Virgem Santíssima nos ajude a levar à prática esses propósitos que Deus Nosso Senhor nos tenha inspirado. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.